Olá, concurseiro, tudo bem? Me chamo Micael e hoje, dia 28 de fevereiro, iremos resolver a prova do Detran 2018 no cargo de vistoriador. Bom, então a questão de número 11 da nossa prova, ela fala o seguinte: atente ao que se diz a seguir em relação aos componentes do computador. Vamos lá, componentes do computador. Item número 1, memória virtual é um componente de software onde ficam salvos os arquivos na nuvem. Vamos lá. Memória virtual, pessoal, ela é um tipo de arquivo de paginação, certo? Nada mais do que um espaço no disco rígido ou nosso HD reservado para ajudar a armazenar os dados da memória RAM quando ela está cheia, certo? É uma forma de estender a quantidade de memória para os dados temporários utilizados pelos aplicativos em execução, sem que você, no caso o usuário, precise fazer uma mudança de hardware, um complemento. Então, o que acontece? Quando a gente está utilizando o computador, muitos programas e tal, acontece que fica um pouco lotado a memória RAM, por ser uma memória temporária, quando desliga o computador se perde tudo. Então, no HD tem um espaço reservado para a memória virtual. Então, o erro está também quando ele fala que é um componente de software, além de falar que os arquivos ficam salvos na nuvem. Então, ele fez uma junção que não bate bem, certo? Então, memória virtual com arquivos de nuvem, isso não colou tão bem, tá bom? Então, o item 1 está incorreto. Item número 2. Disco rígido é um componente de hardware responsável pelo armazenamento de dados. Item correto, que é o nosso HD. Item 3. Placa-mãe é um componente de hardware responsável por interligar as funções no sistema operacional. Opa, aqui está incorreto. Por quê? Porque a placa-mãe é responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador, ou seja, processador com memória RAM, processador, memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outros. Então, não tem essa função de interligar sistema operacional, que são os nossos softwares, tá? Então, o item correto é o item 2 e a alternativa é a letra C, de casa. Questão de número 12, ela fala o seguinte: é possível personalizar configurações do sistema operacional utilizando-se a ferramenta do Windows denominada. Pessoal, esse aqui é o tipo de questão que foi feita para ninguém zerar, certo? Então é o seguinte, a letra A ela fala Microsoft PowerPoint. Primeiro que ele é um software à parte, que não vem instalado no sistema operacional e não faz parte das suas configurações, porque é um software de apresentação de slides. Letra B, painel de controle. Essa aqui é a nossa alternativa correta. Letra C, o Windows Media Center. Pessoal, o Windows Media Center é um aplicativo que foi feito pela Microsoft, projetado para servir como um centro de entretenimento doméstico. Até o Windows 7 ele vinha gratuitamente, só que a partir do Windows 8 ele começou a ser pago. Então ele só é inserido no computador quando o próprio usuário instala. E o Microsoft Excel também faz parte do pacote da Adobe, que é o nosso editor de planilhas, que não tem função alguma de configuração do sistema operacional. Então, sem dúvida alguma, a nossa alternativa é a letra B. Questão de número 13. Relacione corretamente os elementos de rede apresentados abaixo, as suas respectivas características, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Eu não inseri aqui no slide, mas a coluna 1, no caso, é onde tem essa numeração 1, 2, 3 e 4, e a coluna 2 é onde você pode inserir essas numerações, certo? Então, o primeiro texto ele fala o seguinte: conector modular utilizado para ligar fisicamente dispositivos através de uma conexão Ethernet. Pessoal, esse conector que ele está falando é o RJ45. O RJ45 é aquele conector que é utilizado naqueles cabos azuis de rede, aquela parte superior, certo? Então, onde a gente encaixa atrás do computador e até no roteador, ou então
em algum modem, certo? Então o nome daquele tipo de conector é RJ45. Então esse primeiro é o número 4. Vocês percebem que de cara a gente já consegue eliminar duas alternativas, né? Que é a letra C e a letra D. Vamos agora ficar só entre A e a B. Se souber mais de alguma coisa, a gente já detecta a questão de um modo completo. Item 2, ele fala o seguinte: identificação de um dispositivo em uma rede pública local. Pública ou local. Isso é o IP, certo? Que ele é um identificador de dispositivo. É como se fosse o nosso RG. Então, número 3. Na sequência aqui a gente já percebe que a gente já consegue achar qual a alternativa correta, que é a letra A. Mas vamos continuar. Dispositivo de hardware presente em um computador que faz sua ligação com uma rede cabeada. É a nossa placa de rede. E o último item, dispositivo que regenera e retransmite sinal wireless, aumentando seu alcance. É o nosso repetidor. Hoje está sendo muito utilizado em locais um pouco maiores, onde a internet ela fica, o roteador fica um pouco distante. Então o repetidor ele pega aquele sinal e obviamente tem a função de repetir, fazendo com que o sinal fique melhor nos demais locais em que sejam objetivados. Então, a nossa alternativa ficaremos com a letra A. 4, 3, 2 e 1. Ok? Questão de número 14. Considere o seguinte trecho de uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2010, onde são mostradas as colunas A, B e C e as linhas de 1 a 4. Então você observa a linha A, a linha B, ou a linha 1, 2, 3 e 4 e a coluna A, B e C. Ele pede o seguinte: o resultado da aplicação da fórmula igual a máximo, abre parênteses, soma, abre parênteses novamente, A1 até A2, lembrem-se, 2 pontos é até, ponto e vírgula é I. Então se eu tivesse utilizado soma de A1 ponto e vírgula A3, então quer dizer que eu estaria somando A1 com A3. Como ele está utilizando A1, 2 pontos A3, então é de A1 até A3 essa soma. Aí ponto e vírgula, produto B1 até B3 na célula C4 no caso ele quer saber qual a resposta que irá aparecer aqui nessa célula C4 após a aplicação dessa fórmula. Então vamos lá. A fórmula máximo, ela tem como objetivo pegar aquele maior número. Por exemplo, se eu utilizasse a célula máximo de A1 no caso que é 10, até A3, então o máximo daqui seria 10. Se eu utilizasse a fórmula máximo de B1 até B3, o máximo seria 8. Ok? A soma nós sabemos que, obviamente, é quando nós somamos do A1 até o A3. A1, A2 e A3, todos somados vão dar o valor de 20. Tudo bem até aí. Vem a função agora produto. A função produto, ela tem o objetivo de multiplicar os números por consecutivos. Por exemplo, se eu coloco produto A1 até A3, então eu vou multiplicar 10 vezes 7, que é igual a 70, e 70 vezes 3, que é igual a 210, certo? Então a aplicação da fórmula máximo, ele quer saber o máximo entre a soma de A1 até A3 e o produto de B1 até B3. A soma de A1 até A3 dá o valor de 20, certo? E o produto, no caso, a multiplicação entre as células de B1 até B3 vai ser igual a 64, pois 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 8 é 64. Como eu tenho 20 no resultado do A4,
e no B4 eu tenho 64, ele quer o máximo entre esses dois, então o máximo entre esses dois é a resposta do produto de B1 até B3, que é o máximo 64. Então, a alternativa que nós ficaremos dessa vez será a letra D, 64. Questão de número 15. Assinale a opção que apresenta somente elementos de hardware. Vamos lá, letra A, Microsoft Word. Ele é de hardware? Não. Placa-mãe é de hardware. E Avast é o quê? Nosso antivírus. Então, ele é software também, como o Microsoft Word. Letra B, Outlook não é hardware. Pendrive é um tipo de hardware, né, de armazenamento, dispositivo de armazenamento. E o cooler é também um hardware, que é um dispositivo, que é uma peça utilizada para ventilar a nossa parte interna do nosso gabinete. Letra C, processador é um tipo de hardware? Sim. Impressora é um tipo de hardware? Também. E memória RAM é um tipo de hardware? Também. Então, por isso, a nossa alternativa é a letra C. Vamos ver a letra D. Banco de dados não é tipo de hardware. Microsoft PowerPoint, muito menos. E HD externo é um tipo de hardware, mas que não contempla a nossa pergunta. Então, a alternativa correta é a letra C de casa. Questão de número 16. No software de apresentação a PowerPoint, o slide mestre é um slide com aparência padrão, que será repetido para todos os outros, ok? Então isso é mais um tipo de definição. A letra C, por exemplo, ela fala o seguinte: o arquivo que contém todas as imagens e gráficos usados na apresentação. Isso seria basicamente uma pasta, se fosse necessário. Letra B, um tipo de efeito de transição de slides. Não, em hipótese alguma seria este nome. E letra A, o primeiro slide do arquivo. Muitas pessoas poderiam marcar essa alternativa, até por falar slide mestre, né? Mas é bom dar uma lida na questão inteira para que a gente não aconteça esse tipo de pegadinha com vocês, tá bom? Questão de número 17 fala o seguinte: assinale a opção que apresenta corretamente uma das funções de um sistema operacional moderno. Letra A. Prover uma maneira de controlar e vigiar. Pessoal, vejam só, controlar e vigiar. Vamos marcar aqui para que a gente possa continuar a leitura. As atividades dos usuários, recolhendo informações privadas, vejam só, informações privadas sobre eles, sem se preocupar em auxiliá-los em suas tarefas. Pessoal, o objetivo do sistema operacional é auxiliar o usuário. E aqui no final ele encerra falando que não teria esse objetivo de auxiliar. Além do mais, ele informa que iria recolher as informações privadas e iria controlar e vigiar. Então isso não é função alguma do sistema operacional. Ok? Então, no momento, a letra A é a falsa. Letra B. Desligar e religar o computador a intervalos aleatórios de tempo com o fim de preservar as partes móveis de memória, portas USB, HDs, unidade de DVD e impressora. Pessoal, se nós fizermos esses intervalos aleatórios, desligando ou religando o computador, isso que ele está falando é como se a gente estivesse puxando o computador da tomada. Isso não é correto que se faça, porque você pode queimar o computador, certo? Então, também a letra B está incorreta. Letra C. Gerenciar o hardware e o software de uma máquina, permitindo que outros programas executem de modo eficiente e seguro enquanto compartilham os recursos disponíveis. Essa alternativa é a alternativa correta até o momento. Como ele fez a pergunta sobre as funções do sistema operacional, até o momento essa é a alternativa que mais se encaixa com o nosso tipo de pergunta. Ok? Letra D, ela diz o seguinte: proibir o acesso a pastas do sistema, a vírus, cavalo de Troia e outros tipos de malware, deixando vulnerável apenas as pastas dos usuários
e dos aplicativos e drivers instalados. Pessoal, o sistema operacional ele não tem função alguma de deixar você vulnerável a um tipo de vírus, a um tipo de cavalo de Troia, certo? Então, computador nenhum e nenhum sistema operacional ele é feito para que faça com que você seja pego por um vírus, algum tipo de ameaça. Essas ameaças elas aparecem. Então, o sistema operacional ele não tem essa função, ok? Por isso, nós ficaremos com a letra C de casa. Questão do número 18. Atente às seguintes afirmações sobre arquivos de computadores. Item 1. Programas que compactam arquivos conseguem reduzir em até no máximo 25% do seu tamanho original. O que acaba com a questão é quando ele fala isso, no máximo. Existem compactadores que diminuem, dependendo dos arquivos, até 75%, por exemplo, daquele determinado arquivo. Então, se eu tenho uma música que ela é 10 megas, eu posso fazer com que ela fique 2 ou 3 megas, fazendo com que eu ganhe espaço. Então, por isso, o item 1 ele está incorreto. Item 2. MP3 é um formato de áudio que utiliza a compreensão de dados, porém, com redução de qualidade de som. Pessoal, MP3 foi um dos primeiros tipos de compressão de áudio com perdas, que foram quase imperceptíveis pelo ouvido humano. O objetivo dele, no qual ele reduzia, na realidade ele reduz o tamanho do arquivo em cerca de 90%, ou seja, o tamanho do arquivo passa a ser 1/10 do tamanho original. Então, realmente, está correto o item número 2. Item 3. O WinRAR, WinZip e BZip2 são exemplos de programas utilizados para compactar arquivos. Correto também. Então vamos lá, está correto o que se afirma em 1 e 3. Então ficaremos com a letra B. Questão de número 19. Fala o seguinte, escreva V ou F conforme sejam verdadeiros ou falsas as seguintes afirmações. A intranet é uma rede privada de computadores dentro de uma organização. Correto. Item 2. A extranet é uma rede de computadores que funcionam como a internet. Como a intranet. A extranet é uma rede de computadores que funciona como a intranet. Porém, pode ser acessada também pela internet. Correto também. HTTP e HTTPS são protocolos de comunicação utilizados na internet, ok? Sendo o protocolo HTTP mais seguro do que o HTTPS. Pessoal, o que a gente precisa para que esse item fique correto é só fazer a inversão. Se ele tivesse falado que o protocolo de segurança, que o mais seguro era HTTPS, estaria correto. Mas como ele falou que era o HTTP, então está incorreto. Esse S final que diferencia o HTTP do HTTPS é a tradução do inglês security, que significa segurança. E o último item fala o seguinte, proxy é um servidor que age intermediando a internet e a rede local. Bom, o proxy ele é um servidor que age intermediando a rede local e a internet. Então houve aqui só uma mudança de locais, fazendo com que ele se torne um item incorreto. Por isso, a nossa sequência ela é VVFF. VVFF, no caso, é a nossa letra D de dado. Questão de número 20 e última. Uma política de backup sistemático confere mais segurança e confiabilidade a um sistema informático. Considerando essa proposição, atente ao que se diz a seguir. Item 1. Bons programas de backup conseguem não só detectar e marcar erros físicos nos setores dos discos rígidos e pendrives, como também prevenir futuros danos a estes dispositivos. Pessoal, ele está falando que um programa de backup ele é capaz de detectar erros físicos. Isso é quase que impossível, na realidade, impossível. Certo? Então, por isso, nosso item 1 ele está incorreto. Além do mais, ele afirma que também pode prevenir futuros danos a estes dispositivos, que torna o item mais incorreto ainda. Item 2.
se corretamente configuradas, versões mais novas do Windows e do Mac OS, que é o sistema operacional da Apple, podem realizar automaticamente backups semanais e até diários dos dados dos diversos usuários. Pessoal, se ele tivesse falado só a partir daqui, versões mais novas do Windows e do Mac podem realizar automaticamente backups, estaria incorreto. Mas como ele antecipou dizendo que se corretamente configuradas, então ele informou que é necessária uma configuração para que exista a realização automática de backups, então por isso o item 2 ele está correto. Item 3. Durante a execução de um backup em um servidor web, deve-se sempre desconectar totalmente o servidor da internet, sob o risco de ter comprometido a segurança de todo o sistema, bem como da própria cópia de segurança. Pessoal, como que eu faço um backup de um servidor web sem internet? Impossível. Por isso o item 3 está incorreto. A única alternativa correta, o único item correto é o item 2. Então vamos lá, está correto que se afirma somente em letra B, item 2, ok? Então, concurseiro, o objetivo dessa aula de hoje foi a resolução dessa prova do Detran, certo? Se precisarem, tiverem alguma dúvida sobre essas questões ou sobre qualquer outra, pode enviar um e-mail que eu tentarei responder o mais breve possível. Aqui do lado está aparecendo o meu e-mail para vocês, tá bom? Bons estudos e vamos à luta!